Pessoal, com certeza uma das perguntas que vocês mais me fazem é se a análise do desenho é um método preciso, é confiável, eu posso interpretar os desenhos e ficar tranquilo com o conhecimento da interpretação que eu estou fazendo? Sim, pessoal, o método ele é confiável, ele tem uma margem de acerto, uma probabilidade de precisão muito alta. Na vida humana não tem nada que é 100%, pessoal, muito mais na ciência da saúde mental, mas existe uma assertividade muito grande na interpretação de desenhos. E para mostrar isso para vocês, eu separei esse desenho, que é um desenho feito por uma criança de 8 anos que está dentro do espectro do autismo, tá bom? Esse desenho não é meu, esse desenho eu tirei de um artigo científico chamado Características dos Desenhos de um Sujeito Autista. Esse artigo eu vou deixar ele à disposição para vocês. Por que eu usei esse artigo? Para mostrar para vocês que quando a gente fala de um artigo científico, de uma pesquisa de campo que foi submetida a um comitê de ética de pesquisa com os seres humanos, existe um rigor muito grande por trás dessa ciência. Para se construir esse artigo, você tem que comprovar para esse comitê a eficácia dessas informações. Então, eu trouxe esse artigo para vocês entenderem que sim, né, pessoal, existe toda uma cientificidade por trás da técnica, existe todo um amparato legal que fundamenta e que ampara essa técnica, tá bom? Mas vamos ver isso na prática. Agora que você já sabe que esse desenho é de um artigo científico, que foi feito uma pesquisa de campo, de uma criança de 8 anos de idade que está no espectro do autismo, vamos entender esse desenho. Qual o contexto do desenho? O desenho ele foi solicitado pela fonoaudióloga da criança. A fonoaudióloga, dentro da sua dinâmica de trabalho, ela pediu para a criança, ela contou uma história da Branca de Neve para a criança e em seguida pediu para a criança desenhar sobre o que ela tinha absorvido. Pediu para ela desenhar aquilo que ela entendeu da história. E eu obteve esse resultado. E ao observarmos esse resultado, algumas coisas nos chamam a atenção. E o que nos chama a atenção é o que tem a ver com as características dos indivíduos que estão dentro do espectro do autismo, tá bom? Vamos ver algumas características aqui. Primeiro, gente, é a fixação por alguma característica específica. Quando a gente olha para esse desenho, pessoal, vou até dar um zoom aqui, o que te chama mais atenção nesse desenho? Pensem comigo aí. Eu falo muito rápido, né? Deixa eu deixar vocês pensar um pouquinho. O que chama mais atenção nesse desenho? Para mim, de cara, quando eu li esse artigo, eu olhei esse monstro que está mais acima, não é? Se, putz, você já olha assim, opa, peraí, tem essa, isso, seu olho vai ali, não vai? Então olha para você ver. A criança, ela projetou a característica que ela ficou mais ficcionada na história. Quando foi feita essa entrevista, quando foi obter as informações sobre esse momento da aplicação do desenho, se descobriu que a criança despertou um interesse muito grande pela bruxa da história. E o fascínio dela pela bruxa da história fez com que ela projetasse essa bruxa com essas características tão bem marcadas, com essas características que nos chamam tamanha atenção. Isso é a fixação, algo muito típico da criança que está dentro do espectro do autismo, entende? Vários desenhos que a criança fez mudou a cena, mas a bruxa ela sempre tomava esse lugar de destaque. Para quem já conviveu, quem convive com crianças que têm essa condição, vocês vão perceber que existe essa fixação, né? As crianças elas têm rituais, elas têm hábitos ali que eles são inflexíveis. Né? É muito difícil de você moldar aquele conduta. Quando ela tem um interesse, quando ela tem algo que ela tem uma fixação, é muito difícil de você tirar aquilo dela, não é? A gente já tem até estereotipias que às vezes estão relacionadas a essa fixação desses indivíduos. Então olha para você ver o quão detalhado foi. E você vai observar essa característica, você vê o quão marcante foi para ela, que ela dá muitos detalhes. Né? Ela coloca presas, ela coloca garras, ela coloca asas, ela desenha de uma forma muito clara a forma como ela armazenou essa informação. E como que foi? Foi uma imagem de medo, de algo negativo, de algo monstruoso, de algo feio, mas que ela se afixou a essa imagem, essa parte da história que lhe foi contada. Então a gente consegue perceber essas características de forma muito clara no desenho. Nós também conseguimos perceber a ideia da simetria. O que é a simetria? É tudo que não tinha no desenho anterior. Olha aqui para você ver, isso aqui é um desenho assimétrico. Cadê a simetria na esquizofrenia aqui? Isso é tudo distorcido, não é assim?
tudo desproporcional, tudo fora de um esquadro, não é assim? Agora, olha o desenho de uma criança que está dentro do espectro do autismo, né? Perceba que você tem já uma simetria. Exemplo, você tem uma asa, outra asa, o par de asas, não é assim? Um objeto que voa, um animal que voa, mesmo dentro da fantasia, ele tem essas duas asas, não é assim que funciona? Você tem uma pata com 4 garras, você tem outra pata com 4 garras. Faz sentido? Você tem um chifre, você tem outro chifre, você tem 2 olhos, você tem 4 presas. Tudo muito simétrico, tudo muito em pares, tudo muito proporcional um com o outro. Também é uma característica muito grande desse público, né? Eles têm esse desejo pela simetria, não é assim que funciona? Muitas crianças, por exemplo, quando você dá um carrinho para elas brincarem, aí você vai ver como é que elas estão brincando com esse carrinho, o que elas fazem? Elas estão organizando o carrinho. Elas estão fazendo uma sistematização do brincar. Então existe isso muito grande. Repare que não é todos os elementos que têm essa característica marcante, mas ela tentou sempre sinalizar essa simetria, que também é uma característica das crianças e também dos adultos que estão dentro do espectro do autismo. Faz sentido? A ordem, pessoal, né? Existe uma ordem muito bem colocada no desenho, né? Muitas crianças que estão dentro desse, que possuem essa condição, elas têm essa necessidade por ordem. Reparem que ela representou todos os elementos da história que ela ouviu, né? Ela colocou a história do castelo, colocou a princesa ali no castelo de certa forma presa, colocou essa bruxa que é a cena que ela se afixou, que mais chamou a atenção dela. Ela colocou esse distanciamento do lugar onde essa princesa está e gostaria de que está agora, mas que gostaria de estar, mostrando essa outra casa. Então existe toda uma ordem lógica para a reprodução. Você olha para essa cena aqui, ela se comunica com você. Existe uma organização que foi feita, entendem isso? Então também é uma característica muito marcante do autismo, essa necessidade, essa busca por ordem, essa busca por estabelecer uma certa ordem do seu contexto social. Não tem isso, né? Um outro elemento que também me chama muita atenção e também chamou a atenção da autora é o uso restrito de cores. Como assim? Essa criança usou só o preto. Vocês podem pensar assim, mas foi porque ela foi dado só um lápis para ela? Não, pessoal. Ela usou o preto porque é a restrição. Existe uma certa seletividade no autismo. Não existe, pessoal? Não são todos, né, gente? Cada criança, cada pessoa, ela tem a sua própria forma de manifestar essas condições. Mas existe uma frequência muito grande de crianças que têm essa seletividade. Existe algumas coisas que elas costumam consumir sempre, certo? Então aqui você viu uma rigidez muito grande das cores. Tanto é que ela usou as cores para colorir. Olha para você ver a árvore, ela colocou o tronco e a copa com força e intensidade diferente, mostrando que, não, peraí, eu quero colorir com essa cor. Mostrando que existe uma rigidez. Eu poderia usar outras cores? Não, mas eu vou usar o preto. Entende? Mesmo de forma desajustada, porque o preto ele não deveria ser usado nessas cores, entendeu? Ele não deveria ser usado na árvore, no tronco, mas essa é a rigidez. Normalmente essas crianças, elas mantêm comportamentos mesmo quando os comportamentos eles são desajustados socialmente. Por isso que elas geram tanta tensão em elas, geram tanto sofrimento nesses indivíduos, porque essa rigidez no estilo, essa rigidez na conduta faz com que muitas vezes eles passam por experiências de sofrimento. E nós podemos pegar o conhecimento que vocês aprenderam na aula anterior, para a gente poder interpretar, né? Aí, olha, eu tenho uma folha, né? Eu tenho uma folha e eu tenho uma casa. Em qual quadrante essa casa está? Eu vou fazer a cruz aqui das marcas que a gente havia feito, tá vendo? A casa ela está pequena, não é isso? A gente tem um castelo aqui, mas vamos dar um sentido para casa, porque durante o artigo ficou evidenciado que essa é a casa do indivíduo, tá? Então vamos pegar dar sentido para essa casa. Você tem uma casa pequena que está no quadrante inferior esquerdo, não é isso? Então o que significa? Que essa criança ela se sente pouco pertencente a essa dinâmica social dela, por mais que ela esteja contando uma história, pessoal, lembra, né? É assim que a projeção funciona. Teoricamente ela está falando da história que ela ouviu, só que na prática o que ela está contando é da vida dela. Então aqui, ó, ela se sente
pouco pertencente à dinâmica social dela, é natural, infelizmente, tá, pessoal? Porque existe um sentimento de desajuste, de solidão muito grandes em crianças que estão dentro desse espectro, porque normalmente elas têm dificuldades de interagir com outras crianças, de fazer as atividades, de perceber as relações interpessoais, que é o principal ponto que mais afeta esses indivíduos, né? É manifestado de forma muito clara aqui, ó. Então nós temos uma casa pequena, no canto inferior esquerdo, essa criança ela está se sentindo desajustada, mas está buscando de alguma forma aprimorar essa relação. Por que eu sei disso? Porque se eu for fazer quadrantes aqui, você vai perceber que essa casa ela está quase chegando no centro aqui, ó. Repare que ela está quase no finalzinho do quadrante. Então, tem sim uma inclinação, tem sim uma busca. Provavelmente essa criança, como ela está passando por um fonoaudiólogo, a mãe e o pai dessa criança também está passando ela em outros profissionais para ajudá-la a melhor se adaptar aos contextos sociais e às relações interpessoais.